Graça e paz, amados. Estou passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez e darmos continuidade nesta jornada dentro do livro do profeta Jonas. Já vou fazer o convite para você acessar os links que estarão aqui na descrição do capítulo 1 e do capítulo 2, que eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida no nome de Jesus. E antes de nós entrarmos aqui, aquele convite que você já sabe, faça a sua inscrição, é gratuito, nos ajude a continuar crescendo, é para a glória do Senhor Jesus. E se no final do vídeo tu gostar, for bênção, deixa o seu joinha, beleza? Vamos lá então, capítulo 3 do profeta Jonas. Esse profeta que nos leva a pensar o seguinte: por que Deus o escolheu? Olhando essa trajetória, a gente consegue perceber que muito longe daquilo que Deus idealiza para alguém que faça a sua obra. Ele começa a menosprezar a convocação de Deus. Por quê? Porque ele não olhou a intenção do Senhor de salvar vidas. Ele simplesmente olhou o que o histórico, o que a história, o que o trajeto fez com que ele, como israelita, lembrasse de quanto a nação sofreu na mão dos assírios, né? Nós estamos trabalhando desde o capítulo 1 e a história fala sobre a convocação do Senhor para que Jonas fosse a Nínive. Nínive era a capital da Assíria, e a Assíria foi uma nação muito poderosa, sabe? Nós conseguimos... A gente fala sobre, vê a Bíblia falando sobre o Egito, sobre a Babilônia, né? Algumas situações que aconteceram com os filisteus, mas a Assíria talvez seja considerado a maior nação opressora que existiu, né? Depois Alexandre o Grande veio e teve um histórico muito grande de conquistas, né? Mas no tempo bíblico do Antigo Testamento, a Síria ela foi devastadora. As histórias contam situações complicadas de nações que foram vencidas pela Síria. Alguns historiadores confirmam que eles pegavam os corpos dessas nações vencidas e colocavam no muro para poder intimidar outras nações, sabe? Era uma caminhada muito destruidora, maquiavélica, perversa, para realmente amedrontar qualquer povo que viesse a se levantar contra os assírios. E aí, quando Deus faz a convocação para Jonas, provavelmente ele trouxe a sua memória. Como que eu vou falar de um Deus bondoso, de um Deus que perdoa, que salva, para uma nação sanguinária como essa, né? Jonas ele não olhou para o coração misericordioso do Senhor, mas ele olhou para tudo que a história contava quanto aos assírios. E isso fez com que ele fugisse no capítulo 1. Né? Então você já conhece a história, agora vamos chegar ao capítulo 3, aonde mais uma vez o Senhor se achega para Jonas. Esse mesmo Jonas, que a palavra fala, eu deixei anotadinho aqui, no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 14, dos versículos 23 a 25, fala que Jonas ele liberou uma profecia para o rei Jeroboão II, dizendo que Deus daria vitória para ele quanto a uma guerra que estava se aproximando. Mas o profeta Amós, contemporâneo dele, diz no mesmo livro de Amós, capítulo 6, versículos 13 e 14, que essa profecia ela estava sendo desfeita. E a vitória que Jonas profetizou para Jeroboão II não aconteceu, pelo contrário, a derrota veio. E aí a gente consegue perceber que ele foi um homem que não teve uma trajetória de credibilidade. E aí podemos nos perguntar, como eu falei no início, né, por que Deus convocou Jonas, né? E mais na frente, no capítulo 4, você vai entender exatamente o porquê que eu estou falando desta pergunta. Aonde Deus conseguiu enxergar valor em Jonas para convocá-lo para ministrar
para uma nação considerada sanguinária, perversa. O próprio Senhor Jesus fala que ele não veio para os sarados, mas para os doentes, como você e eu, que precisamos dele todos os dias. Então vamos lá, capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha só que interessante que a gente já começa a aprender aqui. A palavra fala que Nínive era tão grande, ela além de ser importante para Deus, para os propósitos de Deus, porque muitas das vezes nós achamos que tudo que Deus faz tem que dar certo na nossa vida. Sim, vai dar certo, mas os meios que Deus usa para poder fazer a obra na nossa vida nem sempre é agradável, porque se for depender de nós mesmos, vamos buscar sempre conforto e que tudo venha dar certo da melhor forma que nós queremos. Um grande sinal na palavra fala sobre um homem chamado Senaqueribe. Você já ouviu falar dessa grande batalha que aconteceu entre assírios e israelitas? Ezequias e Senaqueribe, rei da Síria. Senaqueribe, ele manda uma carta para Ezequias, dizendo para Ezequias: Ezequias, eu já matei tantas pessoas, eu já sitiei tantas cidades, eu já venci tantos, e é impossível o teu Deus conseguir intervir na minha chegada até aí. Eu vou até aí, Ezequias, e vou dominar vocês, e vou fazer com que o meu nome continue crescendo, vencendo vocês. A Síria foi com um poder absurdo para cima do povo de Deus, e Ezequias venceu aquela batalha como temendo ao Senhor. Diz a palavra que ele pega a carta de Senaqueribe, apresenta para o Senhor, e o Senhor vem com misericórdia sobre aquela nação, uma nação que jejuou, uma nação que se preparou, que se separou e venceu sem que uma espada fosse levantada. Então a gente consegue perceber que Deus não vai nos isentar das batalhas, mas quando elas vierem, o Senhor estará conosco. Então, mais um exemplo sobre o que a Assíria teve de participação para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dos seus. Então aqui a gente chega no momento onde Deus se agradava dos assírios, dos ninivitas, e também fala que a cidade era tão grande que precisava de pelo menos 3 dias a pé para poder alcançá-la toda. Só que aqui nós lemos que ele tirou 1 dia. E conseguiu perceber que o discurso dele foi curtíssimo. Ele foi lá deslanchado mesmo, ele foi lá de qualquer jeito, ele falou: vou lá mesmo agora, vou fazer o básico do básico, para Deus não entender que eu fiz o que ele mandou e vou seguir minha vida. Era um trajeto de 3 dias, ele tira 1 dia para poder pregar. Uma pregação curta: arrependei-vos, senão daqui a 40 dias Deus vai acabar com vocês. E para a surpresa dele, o povo aceitou aquele discurso michuruca, aquele discurso raso, de qualquer jeito para ele, porque Deus sabia exatamente o que queria fazer naquela nação. Então, para Jonas, pouco importava o que Deus ia fazer, porque no coração dele ainda havia muita amargura. Quantos de nós hoje deixamos de orar por alguém porque ainda estamos magoados? Quantos de nós hoje não estamos vivendo o melhor de Deus porque existe muita mágoa, muita dor no nosso coração, nos impedindo de fazer com que Deus alcance mais pessoas através da nossa vida, porque estamos como cheio de ódio no coração, porque ainda trazemos à nossa memória
situações que aconteceram com a nossa vida, sabe? Não é sobre você, não é sobre eu, é sobre a obra que Deus tem para fazer na tua vida e na minha vida. Por isso precisamos nos converter todos os dias, porque senão acharemos que estamos procedendo corretamente, mas estaremos longe do Senhor. Então aqui ele vem com um discurso, prega para eles e, para sua surpresa, o povo se arrepende. O rei se arrepende e convoca todo mundo para jejuar, para se separar, inclusive os animais, a palavra fala. Olha só. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. Se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Olha só, para a surpresa de Jonas, aquele povo se converteu. É claro que mais na frente a história vai falar que esse arrependimento ele foi parcial, em um tempo determinado, né? Porque a nação mais na frente se levanta mais uma vez e aí eles são totalmente destruídos em uma batalha futura, mas não é sobre isso que eu quero falar. Quantos de nós muitas vezes nos convertemos, achamos que recebemos o Senhor como nosso Salvador e basta situações acontecerem mais na frente que logo nos esquecemos disso e voltamos ao velho homem, às velhas práticas e às vezes olhar para quem hoje não é cristão e um dia foi, tem que fazer um esforço para poder relembrar que um dia essa pessoa estava na presença do Senhor. Eu mesmo fui criado no Evangelho, vivi anos caminhando com o Senhor, mas teve um dia em que eu decidi me afastar, né? E as pessoas às vezes não conseguiam identificar, esse aí é o Tiago que era cristão? É esse mesmo? Um dia esse rapaz foi cristão? Pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E hoje eu estou aqui vencendo um leão dia após dia para poder permanecer na presença do Senhor. E eu aproveito esse momento para te convocar a voltar para a presença do Senhor. Você que um dia o aceitou, o recebeu, volte, tome a decisão certa. Estamos vivendo dias difíceis. A vinda do Senhor Jesus se aproxima cada vez mais e mais, e por isso precisamos, como aquelas 5 virgens, ter o azeite fresco na lâmpada para poder termos combustível para chegar na boda do Cordeiro. Amém? Então aqui a gente vê que o povo se arrependeu. Chegou ao rei o clamor, a evangelização do Jonas, pela misericórdia de Deus, chegou até o rei entendeu, recebeu, convocou todos para jejuar, para se separar, para se arrepender. Interessante que as pessoas que estavam no barco, lá no capítulo 1, mesmo com todo aquele cenário de terror, e eles sabedores de que tudo aquilo foi causado pela desobediência de Jonas, eles também se arrependeram, abriram o coração para o Senhor, pedindo sua misericórdia. Quando chega aqui em Nínive, mais uma vez, a presença de Jonas diante de pessoas faz com que elas se arrependam. E ele mesmo, o coração estava longe, muito longe da presença do Senhor. Fez aquela ação para poder livrar a cabeça dele de uma situação complicada, sendo que Deus sabe exatamente o que faz, como faz, através de quem, como Ele quer fazer. E a salvação naquele tempo chegou para o povo assírio, chegou para Nínive, e aquelas pessoas se arrependeram,
E olha que coisa maravilhosa. O nosso coração, muitas das vezes, as pessoas olham para o nosso exterior e parece que está tudo bem, que está tudo dando certo, mas quem conhece o coração do homem é o Senhor. Jonas estava totalmente longe da presença do Senhor. Usado por ele, mas com o coração longe, cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de lembranças perversas, envenenado pela história. Sabe, eu quero te convocar a você se prostrar diante do Senhor e falar para ele: Senhor, eu ainda guardo muitas mágoas, eu ainda tenho muito ódio de pessoas, de certas situações, mas eu preciso que isso seja retirado do meu coração. A tua obra, os teus planos, os teus projetos na minha vida são maiores do que esses detalhes. Sabe, se você se arrepender e abrir o teu coração para o Senhor, Ele é poderoso para poder fazer uma grande obra na tua vida e usar a tua vida como usou a do profeta Jonas. Amém, queridos? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Em breve estaremos gravando o capítulo 4 e fechando essa série dentro do livro do profeta Jonas. E eu espero que seja bênção na tua vida, como está sendo bênção na minha vida também, poder falar da palavra do Senhor e da história deste homem que tem muito para nos fazer aprender. Amém? Muito obrigado. E se falou o teu coração, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu abençoo a tua vida com esta palavra, no nome de Jesus.